E aí, pessoal, tudo bem? Como é que foi o primeiro momento lá, o primeiro vídeo que nós assistimos? Como é que foi? Vocês gostaram? Foi simples de compreender? O conteúdo é muito simples. Os vídeos são bem didáticos. Então fica fácil compreender o conteúdo proposto. Entretanto, com relação ainda ao primeiro vídeo que vocês assistiram, eu gostaria de informá-los que ele é apenas introdutório, para a gente compreender os conceitos que a gente vai trabalhar, que são referentes ao relevo brasileiro. A primeira parte nós falamos sobre os agentes modeladores, os agentes internos e externos, sobre o conceito de relevo. Essa primeira parte não vai haver atividade referente a ela, porque vocês vão ver que o livro de vocês ele inicia com um conteúdo que é um pouco diferente. Então eu resolvi trabalhar dessa forma, para vocês pelo menos terem uma ideia geral do que são esses conceitos, porque a gente trabalha isso por volta lá da quinta série, hoje do chamado sexto ano, e isso é fácil a gente poder esquecer, e com o tempo a gente vai realmente precisar dar uma relembrada a respeito. Então por isso eu me preocupei com vocês nesse sentido, que vocês realmente pudessem compreender melhor o conteúdo proposto no livro a partir do conceito que a gente trabalhasse nesse primeiro vídeo. Então, no primeiro vídeo não haverá atividade. A partir do segundo vídeo, nesse momento, aí sim eu vou começar a designar para vocês as atividades propostas. Ok, galera? Vamos lá, então. Muito bem. Vamos, então, à unidade, dar sequência à unidade do estudo 5, ainda entre as páginas 1 a 8. E lá no primeiro nós vimos sobre o relevo, né? Ou seja, agentes modeladores, internos e externos, sobre o conceito de relevo. Nós vimos também a primeira parte que fala sobre os grandes rios do Brasil, e aí falamos sobre a importância do Rio São Francisco. E neste vídeo nós falaremos sobre o Rio Amazonas, o Rio Paraná e também sobre os tipos de relevo. Na verdade, nós já havíamos falado anteriormente, mas agora vamos só reforçar as questões relativas ao conceito, né? Quais são eles, como é que eles são denominados, por que eles recebem essa denominação. Então, nessa unidade, nós veremos essa parte. Vamos lá? Outro rio de grande importância é o Rio Amazonas, onde está localizado, por exemplo, a sede da nossa escola, né? O Rio Amazonas também é de grande relevância para o Brasil e para o mundo por diversos motivos. Ele nasce no lago Lauricocha, no Peru, e deságua no Oceano Atlântico, na costa do Amapá e do Pará. São mais de 6.868 quilômetros, sendo 3.125 quilômetros em território brasileiro. Então é um rio que tem uma grande extensão territorial, além também de ser um dos maiores, o maior, né, em nível de água e em extensão. É importante não somente pela sua extensão e volume de água, mas também pela interdependência com a floresta que a cerca e a abundante biodiversidade que também a compõe. Então o Rio Amazonas ele tem uma grande importância internacional, os olhos voltados para que haja uma preservação desse rio, porque esse rio, há um tempo, ele foi considerado o pulmão do mundo e etc. Então, ele tem uma grande importância porque abaixo nele, inclusive, tem uma grande reserva de água subterrânea, que é o aquífero de Alter do Chão. Então aqui nós temos uma das maiores reservas de água doce do planeta, só aqui na bacia do Rio Amazonas. Então essa biodiversidade que cerca a floresta amazônica também tem um grande nível de responsabilidade do Rio Amazonas, dada a importância dele, né? E aqui nós temos uma imagem aérea do Rio Amazonas. Você vê o rio entrecortando a floresta, né, desenhando essa paisagem parecendo uma cobra como que se rasteja no chão. Isso ele faz porque ele desce das áreas mais altas para as áreas mais baixas, obedecendo à lei da gravidade, e ele vai buscando essas áreas mais baixas dentro do terreno, desenhando então essas formas que a gente observa. E essas curvas que a gente observa, é porque o rio já está alcançando basicamente o nível do mar. E aí ele diminui o processo erosivo. Você
pode observar aqui em alguns meandros, que são essas curvas aqui, no percurso que ele está desenhando aí, você vai ver essa areia que ele vai depositando, justamente que ele vai trazendo sedimento das outras áreas e vai depositando, por isso chama-se depósitos sedimentares. Por isso que são áreas de planície, porque são áreas que os rios depositam esses sedimentos e tem uma forma mais ou menos aplainada. Então aí, como é que o Rio Amazonas trabalha o transporte desses sedimentos, solúvel nele, que aí você vai ver ele misturado à água, por isso ele tem essa coloração meio barrenta, e também embaixo, né, ele carrega, ele transporta uma grande quantidade de sedimentos um pouco maiores das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Aqui nós vemos então a imagem da bacia do Rio Amazonas. Vocês vão ver aqui o contorno da região amazônica, né? Essa área aqui em branco, da Amazônia brasileira. Mas aí você vai ver esse contorno em amarelo aqui, que é a Amazônia Internacional. Vocês vão ver que ela vai ultrapassar os limites do território brasileiro. E vocês vão verificar também que essa área em vermelha que vocês estão vendo destacada aqui, é a área onde já provocou uma grande devastação da floresta amazônica, em face justamente do avanço das atividades econômicas humanas. Essas áreas em verde que vocês estão vendo são as áreas onde vocês observam a preservação da floresta ainda presente. Então, mas ainda assim, essas manchas vermelhas são áreas então onde ela começa a sofrer degradação ambiental. E isso, de certa forma, também afeta o regime dos rios, porque o Rio Amazonas, por exemplo, ele é alimentado de duas formas. A primeira é a Nival, que é a base dele lá no alto das montanhas, através do derretimento da neve, e o segundo é alimentado pelas chuvas, que é alimentada pelas florestas. E se a floresta é devastada, diminui o regime das chuvas, que alimenta o rio, e por aí vai. Então, essa floresta, a bacia do Rio Amazonas, ela depende bastante da preservação. E essa imagem ela mostra assim já uma questão bastante preocupante de que o avanço para essa região amazônica ela já começa a incidir de uma forma bastante intensa e em uma rapidez muito grande. É realmente preocupante, temos que tomar cuidado. Para esclarecer umas questões interessantes também referentes ao Rio Amazonas, vocês vão ver aqui, por exemplo, a ilha do Marajó, o Afuá, onde, por exemplo, os amapaenses adoram participar de festas que ocorrem lá, que é a festa do camarão, né? O pessoal faz viagens para lá. Temos aqui o Mazagão, né? Por onde iniciou o processo de ocupação da região do Amapá. E essa área formada aqui, essa área da Ilha do Marajó, entre outras ilhas que vocês vão ver por aqui, ela foi toda formada com os sedimentos trazidos do Rio Amazonas. E esses sedimentos são depositados no Oceano Atlântico, nessa área aqui, que se estende por quilômetros de extensão. Ainda nessa área, que a gente, muito embora a gente observe que faz parte do Oceano Atlântico, mas essa água aqui é doce, por influência da força da água que entra em contato com o oceano, né, e se mistura a água do oceano, e só mais alguns quilômetros à frente é que a água vai ficar salgada. Então nós vamos ver aqui, inclusive, uma grande variedade de peixes de água doce que o rio traz e que é depositado no oceano. É bem interessante essa região, porque essa região também tem muitas ilhas que estão se formando a partir desses sedimentos. A Ilha do Marajó é esse exemplo, e nós temos muitas outras que inclusive não existiam há muitos anos e que hoje é observável em alguns mapas, já são registrados em alguns mapas a existência dessas ilhas formadas dos sedimentos trazidos pelo oceano mar, né? Pelo oceano, na verdade, pelo rio Amazonas, que alguns chamam de oceano mar, justamente por causa da exuberância, né? Do poder, da imponência que possui o rio com relação ao oceano. É um rio bastante importante para a região amazônica e para a humanidade. Interessante, né? Então os rios eles sempre foram importantes para a humanidade.
Grandes civilizações, como a egípcia e a mesopotâmica, elas surgiram em torno de rios importantes. O rio Nilo no Egito e o Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, onde nós conhecemos hoje como Iraque. Então, o rio Amazonas hoje, para nós aqui na região norte, ele é também de suma importância pela sua dimensão, né, e pela interligação que ele tem com o meio ao seu redor. Então a vegetação mantém o rio mantém a vegetação. O rio Amazonas, por conseguinte, ele é interessante que ele é alimentado por duas grandes fontes. A Nival, que é do derretimento da neve, que ele vem das grandes montanhas, e também a pluvial, porque as chuvas que ocorrem nessa região amazônica, ela é muito grande, ela abastece os rios. Então há uma interconexão, há uma interdependência entre esses elementos da natureza. A hidrografia, a vegetação, o solo e o relevo. Bem legal, né? Outro exemplo de rio importante para o Brasil é o Rio Paraná. Com 4.100 quilômetros, faz limite com o Paraná, Mato Grosso do Sul e com o Paraguai. É o segundo maior rio sul-americano. Nasce na confluência de dois importantes rios brasileiros, o Grande e o Paranaíba, entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tem grande importância na região sul, como via de transporte e para a produção de energia elétrica. Nele foi construída a hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo em operação. Então, para você ver a importância do rio, especialmente no ponto de vista social e no ponto de vista econômico, né? Sem esses rios, boa parte da sociedade moderna hoje, especialmente aqui na região amazônica e no Brasil, em que tem base da produção hidrelétrica oriunda justamente desses rios. Então, aí a importância econômica e social deles é realmente bem expressiva. Então, aí nós estamos vendo o Rio Paraná fazendo o limite com o Brasil, logo abaixo da imagem, no lado direito. No lado esquerdo você vai ver a Argentina e acima da imagem você vai ver o Paraguai. A gente faz limite entre esses três países. Então, os rios eles estabelecem também limites importantes em algumas regiões do mundo. Então, são limites naturais. Existem os limites que são limites sociais, que a gente desenha, que a gente coloca, que a gente estabelece, e também estabelecemos como limite entre essas regiões, entre essas áreas, marcos importantes da natureza, como é o caso desse rio. Né? Bem interessante. Nesse mapa, então, nós vemos o percurso do rio Paraná. Logo abaixo, vocês podem observar onde está o Paraguai, a Argentina e o Paraná. Aí onde está em destaque nesse círculo, a usina de Itaipu. Então, aí a importância do rio Paraná, né? Você vai ver que aí ele vai abastecer de energia, especialmente aí a região do Paraná e a região do Paraguai. Então, essa hidrelétrica binacional é de suma importância para essa região. Então, aqui nós temos a hidrelétrica de Itaipu, que dispensa apresentações, é uma das grandes hidrelétricas do mundo. Para vocês terem uma ideia, entre os anos de 1987 e 2017, ela chegou a produzir aproximadamente 2,5 bilhões de megawatts-hora. No ano 2016, ela bateu o recorde de produção anual, que foi de mais de 103 milhões de megawatts-hora. Então, ela é fundamental como produtora de energia elétrica para o Paraguai, porque é nesse rio e nessa região foi a primeira grande construção que o Paraguai teve de produção de energia elétrica. O Brasil, compondo com o Paraguai, forneceu energia elétrica para o Paraguai e também para o Brasil. E dessa forma também
a energia elétrica trouxe desenvolvimento para essa região, tanto para o Brasil como para a região do Paraguai. Então a energia ela é fundamental para a atividade industrial. Sem energia não há produção industrial, porque ela é a mola mestra do sistema. Vocês vão observar que a hidrelétrica de Itaipu, né, ela está localizada no Rio Paraná, e o Rio Paraná, então, ele é um potencial econômico, né, nesse sentido. Então, para vocês verem o quanto é importante um rio para uma determinada região. E dependendo do potencial dele, ele tem atividades diferentes. Algumas podem ser pesqueira, a outra pode ser de transporte, de turismo. Nesse caso aqui, nessa região do Rio Paraná, é a produção de energia hidrelétrica, né? Bem interessante. Gostaria de aproveitar a oportunidade de mostrar essa imagem para vocês aí, do nosso rio Araguari, né? Onde ocorre o fenômeno da pororoca, que é o encontro do rio Araguari com o oceano, que forma esse fenômeno fantástico, que inclusive hoje não existe mais por influência da construção de barragens do rio Araguari, impedindo que as águas do rio Araguari pudessem avançar mais adentro do oceano e pudesse provocar este fenômeno. Inclusive, começava a despontar no cenário internacional pela exploração do turismo, do surf da pororoca, né? Infelizmente, nós perdemos aí esse fenômeno e mais uma vez nós, seres humanos, destruindo o meio em que nós vivemos. Nós precisamos cuidar dos nossos rios, porque eles são fonte de vida e fundamentais à nossa sobrevivência. Encerraremos agora, nesse momento, esse segundo vídeo e gostaria de lembrá-los que nós temos agora atividades para fazer. Nós vamos lá nos recorrer à página 7 e 8, questões de 1 a 12. Vocês podem resolver lá com todo cuidado, revisem o material, assistam os vídeos novamente, tantas vezes quanto vocês acharem necessários e façam as anotações necessárias. E nas segundas-feiras nós nos encontraremos na escola para resolvermos, para corrigirmos as mesmas. Eu espero que vocês tenham entendido bem, eu espero que esse vídeo tenha sido bem claro e até a próxima, galera. Vamos lá!